youtube.com/CBN Campinas, começando o nosso CBN Esportes, segunda edição desta quarta-feira, primeiro dia de fevereiro com 17 jogos apenas nós teremos, gente. 17, entre Guarani, Ponte Preta e Vôlei Campinas, nós teremos 17 jogos, mais do que um jogo a cada 2 dias, ou seja, muito esporte na CBN Campinas nesse mês de fevereiro, e eu tenho certeza que você vai nos acompanhar, vai nos prestigiar, vai participar com a gente, como sempre faz. Aliás, já comece a participar através do nosso WhatsApp, o 19 991869070, ou então no chat do YouTube. Será que Gé marca mais um hoje? Será que a Macaca emplaca a 6ª vitória consecutiva na Série A2? Você, torcedor ponte-pretano, que tá empolgado, tá na expectativa? Mande o seu recado e fique atento, porque a partir das 18h30, 6h30 da tarde, como prefere Carlão de Freitas, ou 6h30 da noite, como prefere Antônio Lupe, a abertura da nossa jornada esportiva. Eu, como não sei se o certo é tarde ou noite, eu falo só a partir das 18h30, que aí fica um pouco mais fácil. Você vai ter todas as emoções com Carlos Cabela, Carlão de Freitas, Antônio Lupe, estarei nessa também. E a gente começa já trazendo os principais destaques de hoje. Começando pela Macaquinha, que joga contra o Novo Horizontino. Boa tarde, Antônio Lupe. Tudo bem, Pio? Boa tarde. Um abraço a você, a todos que acompanham o CBN Esportes, segunda edição. Hoje é dia de Ponte Preta, 6h30 da noite, no estádio Jorge Ismael de Biasi. A Ponte enfrenta o Novo Horizontino, querendo manter o 100% na competição. O lateral esquerdo, Arthur, por precaução, não viajou com a delegação da Macaca. Duas novidades em relação ao time que venceu o Taubaté na última rodada. E daqui a pouco vamos falar também sobre a nova cota, os novos valores para as equipes que vão disputar a Copa do Brasil em 2023. Só para se ter uma ideia, a Ponte vai receber mais do que o dobro do que ela recebeu ano passado. Rapaz, e se já era bom o que ela recebia o ano passado, imagine agora que o montante é mais que o dobro. Antônio Lupe vai trazer os números exatos pra gente, mas é algo espetacular pra Ponte Preta, ainda mais nesse momento difícil financeiramente falando que a Macaca tem passado. E agora o destaque do Bugre, o Guarani. Chega mais Júlio Nascimento. Boa tarde, Julião. Oi, Pio. Daqui a pouco informações do Guarani, que acertou a contratação do seu 14º reforço para a temporada 2023. O volante Matheus Barbosa vai reencontrar tanto o Rodrigo Pastana quanto o Moser, eles que trabalharam juntos na equipe do Cruzeiro. Além do Matheus Barbosa, a inscrição do Isaac deixa o Guarani apenas com uma vaga restante no elenco, pensando na sequência do Campeonato Paulista. Sábado tem jogo contra o Bragantino, promoção de ingressos e expectativa pela volta de Giovanni Augusto. Pio. Se o torcedor do Guarani tem que se fazer presente, hein? Tem que ser um grande público no Brinco de Ouro no próximo final de semana para empurrar o Bugre, que tem que voltar a vencer na competição. E agora o destaque da nossa enciclopédia futebolística e esportiva, Fábio Scheibe. Que fase vive o Santos, hein, Fabião? Boa tarde. Boa tarde, Rafael Pio, como vai? Tudo bem por aí? Ah, tudo maravilha, ainda mais em dia de jornada, você sabe que a gente fica ainda mais empolgado, né, Fabião? É uma delícia, viu, Pio? Mas eu chego informando sobre o clima pesado na Vila Belmiro, viu? O grupo de conselheiros pede renúncia do presidente do Santos. Oposição cobra Andrés Rueda por momento conturbado da equipe no início do Paulistão, pela falta de reforços e pelo retrospecto fraco do Peixe nos últimos 2 anos. E essa bolada aqui, Pio? Eleito melhor jogador jovem da Copa do Mundo do Catar, meio-campista argentino Enzo Fernandes troca o Benfica pelo Chelsea por 121 milhões de euros, cerca de 666 milhões de reais. Transação é a mais cara da história da Premier League. E o clube formador do atleta, o River Plate da Argentina, vai receber mais de 50 milhões de euros pelo negócio. E mais, Flamengo entra com processo no STJD e pede afastamento do juiz da partida contra o Palmeiras pela Supercopa do Brasil. Rubro-Negro cita erros recorrentes de Wilton Pereira Sampaio contra o time e a validação do 4º gol do Verdão na partida é questionada demais pelos cariocas, viu, Pio?
Quarto gol foi aquele que o Gabriel Menino pegou meio esquisito, né? Deu uma... meio que encobriu, assim, os zagueiros. Você lembra de ter visto algo errado, Fábio Chaib, nesse gol aí? O rubro-negro alega que o Mike, que estava à frente do goleiro Santos, impedido, em posição de impedimento, atrapalhou o Santos para fazer a defesa. Mas o VAR, na hora, viu, acabou não chamando o juiz. E realmente, o Mike está numa posição de impedimento e acaba tocando até no goleiro Santos. Poderia ter chamado o VAR, sim, mas jogo que segue, né? Jogo que segue, vida que segue. O Wilton Pereira Sampaio, ele tem dessa, ele bate no peito. Eu me lembro, inclusive, que durante a transmissão, e nós estávamos no mesmo momento transmitindo o Ponte Taubaté, eu até chamei a atenção do Carlão, dizendo que no pênalti sofrido pelo Flamengo, o primeiro pênalti, aliás, o único, né, pro Flamengo, e depois convertido pelo Gabigol, os jogadores do Palmeiras cercaram o Wilton Pereira Sampaio, querendo que ele fosse pro VAR e tal. Ele falou, não, tô assumindo a bronca, ele nem foi pro VAR. Então ele tem dessa mesmo, ele assume a responsabilidade, bate no peito e é isso que é orientado ao árbitro, não adianta. E ele acabou assumindo essa responsa, mas... se tratando de Flamengo na CBF contra a arbitragem, é Flamengo, né? Não dá pra gente duvidar de nada. Carlão de Freitas, a bola rola às 19, Macaquina em campo, vem sexta vitória aí, Carlão, boa tarde. Boa tarde, Pio, boa tarde, ouvinte ligado no CBN Esporte, segunda edição, essa macaquina, né? Nossa, rapaz. Mas não sei, Pio, hoje já é um jogo mais complicado, um jogo com cara de Série A1, um jogo nível Série B, até porque são duas equipes que estão na Série B do Campeonato Brasileiro, os dois maiores investimentos dentro da Série A2. É um jogo que a Ponte corre risco. É claro que se pegarmos os números, poxa, coluna 2, a Ponte é a favorita. Mas na hora que a bola rolar, eu vejo um Novo Horizontino com possibilidades, com condições de vencer a Ponte. É claro que o Novo Horizontino precisa se atentar à Série A2. Coisa que a Ponte já se atentou, né? Tanto é que a classificação mostra isso. Mas o Novo Horizontino vem titubeando, já não vence há 2 rodadas. Mas hoje é um jogo que a Macaca corre risco, até aquele um pontinho pode ser muito importante nesta noite de jornada esportiva aqui na CBN. Vou falar uma coisa pra você, Carlão. Eu acho que vai ser 3x0 Ponte. É mesmo? Ou 3x1 no máximo, assim. No máximo 3x1. 3x0 Ponte, eu canto o hino da Ponte amanhã aqui. Inteiro. Mas 3x0. O jogo é lá, hein, Pio? Né? Se fosse aqui era 4. 3x0 Ponte, eu canto o hino da Ponte aqui. Vai precisar da letra? Eu imprimo. Ou você lembra? Agora vem o desafio maior. Eu canto o hino da Ponte inteiro, 3x0, sem me emocionar. Esse é o problema. Beleza? Fechou? 3x0 Ponte? Esse é o problema. A capela? Sim, a capela. Pode? Pode tô trazer só o playback? Pode. Pode trazer playback? Vai ter que cantar com playback no tom. E eu já dou a minha contrapartida. Não vence por 3x0. Pode até vencer, faz parte, mas 3x0 não vence. Quero que seja 3x0, cara. Já vai, o bolão já agora? 3x0, 3x0. Vai, Antônio Lupe. 2x2. 2x2? Eu sou coluna do meio. Também? Eu vou de 1x1. Ah, mas vocês estão muito pessimistas, pelo amor de Deus. Eu fui o único que apostei no Palmeiras. 3 a 0. E o que que deu, Antônio? Deu Palmeiras. Deu Palmeiras. Deu Palmeiras. E hoje Você foi bem nesse hoje eu tô- placar. Tô cravando Ponte 3x0. Olha. No máximo 3x1, eu tô um de lambuja pro É Novo porque a Horizontino. gente é igual retrospecto, né? A gente até traz pra discutir os números, mas a gente não pode colocar em jogo. Que O conversa. retrospecto ele fica só antes do Antes árbitro do apitar. apitar. Depois já é. Não, 3x0 Briga. o Pio tá de E brincadeira. com 2 de Gé ainda. Eu não duvido. Esse aí eu não duvido. Mas não caio nessa. A Ponte não vence por 3x0. Pode vencer o jogo, por 3x0 não. Não, Não. tá bom. No ar, CBN Esportes com os trabalhos técnicos hoje dele, Elton Grimaldi. Na produção de streaming, Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. A gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052.
Mário Quintino, você concorda comigo que a Ponte tem todas as condições de vencer por 3-0 hoje, Marinho? Boa tarde. Oi, Pio, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu concordo com você. Tá dando gosto de ver, né, a Ponte? Tá dando gosto de ver, pelo amor de Deus. Então, vamos junto hoje, Marinho. A gente divide o prêmio do bolão. Time oficial, Pio. A gente divide o prêmio. Bom, nesse horário ontem a gente já falava de chuva, né? Já falava de situação um pouco complicada pelas rodovias. Hoje, situação parecida, como que estão as condições nesse momento, Marinho? É uma tarde com acidentes nas rodovias da nossa região, Pio. A gente acompanhou mais cedo, não é? Um acidente entre 2 caminhões que aconteceu na rodovia Anhanguera. Inclusive, ainda tem dificuldade para quem vai em direção de São Paulo. Um acidente na altura do quilômetro 23, já na região de Perus. Por isso, atenção, você que vai em direção da Marginal. A gente segue com aquela orientação. Quem puder, a rodovia dos Bandeirantes é o melhor caminho para você que sai de Campinas, sai da região de Jundiaí e vai em direção de São Paulo. Ainda não há uma previsão de liberação total da rodovia, então continue seguindo aí pela rodovia dos Bandeirantes. Você comentou, Pio, da questão da chuva. Tem chuva na rodovia Professor Zeferino Vaz. Inclusive, aconteceu um outro acidente na Zeferino Vaz, à altura do quilômetro 123, na cidade de Paulínia. Esse acidente pode ter a ver, não é, aí com as condições da pista, já que a pista está molhada. Esse acidente na pista sentido Cosmópolis, por isso, atenção, ainda há um trabalho acontecendo da concessionária que administra Zeferino Vaz no trecho de Paulínia para quem vai em direção de Cosmópolis. Então, atenção exatamente por conta dessa ocorrência e também das pistas molhadas. No sentido de Campinas, aí por enquanto o nosso ouvinte segue sem dificuldades em toda extensão. Valeu, Mário Quintino, até já. Tenha o melhor da Digo com a Disney Plus e Star Plus a partir de R$ 89,90. Acesse agora directvgo.com.br e garanta o plano com Combo Plus para acessar o melhor de todos os filmes e séries. Atenção, atenção! Obras de infraestrutura, terraplenagem e pavimentação é com o Grupo Angelina. Profissionais com experiência comprovada no setor. Entre em contato e faça um orçamento. Telefone e WhatsApp 19 3241 5052. 19 3241 5052. Grupo Angelina. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael Pio. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Bom, continua repercutindo e sem dúvida vai repercutir ainda muito mais o post feito pelo Wallace, jogador do Sada Cruzeiro, que inclusive foi afastado. Em nota oficial, o Clube Mineiro anunciou que, por tempo indeterminado, o jogador ficará fora das partidas, inclusive no clássico contra o Minas na próxima rodada. O STJD também vai analisar a situação. A CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol, encaminhou um pedido para que o STJD possa julgar o caso e ele pode, inclusive, ser suspenso. O Wallace, nas redes sociais, ou usou as redes sociais para se desculpar. A gente vai acompanhar. Fala, pessoal. Estou aqui para falar sobre os stories de ontem, junto da enquete. Acabou gerando uma repercussão social muito ruim. Então, quem me conhece sabe muito bem que eu jamais incitaria violência em hipótese alguma contra qualquer pessoa e principalmente o nosso presidente. Então, venho aqui pedir desculpas, foi um post infeliz que eu acabei fazendo, errei e estou aqui
pedindo as desculpas, porque quando você erra não tem jeito. Você tem que assumir o erro e se desculpar. Jamais tive a intenção de incitar violência, ódio, não é da minha pessoa. Então, foi isso que o esporte me ensinou, e não é isso que eu quero passar para ninguém, tá bom? Um abraço. Tá aí o posicionamento e o pedido de desculpas, né, de Wallace após o caso, que, volto a dizer, será analisado inclusive pelo STJD. No Goodbom, a gente trabalha. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael Pio. Bola rolando pela Série A2 do Campeonato Paulista, Primavera e 15. Clássico regional, Carlão de Freitas? Podemos dizer assim. Clássico regional. É claro que a torcida do 15 ela é gigantesca em relação ao Primavera. Ela não vai considerar o jogo contra o Primavera como um clássico, acho que né? pela proximidade, pelos últimos confrontos em últimas edições das competições aí, podemos considerar um clássico, sim. Bom, empatando por 1-1. Lá na Rua Javari, Juventus e São Caetano, o Azulão vai vencendo Clássico por 1-0. Clássico regional? Não. Não. É porque clássico regional seria São Caetano e São Bernardo, São Caetano e Santo André. São Caetano... Mauá é um clássico do ABCD. Eu nunca entendi. Diadema é Água Santa, né? É Água Santa. Água Santa. Ô, Antônio, me responda por que Mauá está no ABCD se ele é com M? É porque quando fizeram a região do ABC, eles não tinham ideia de onde colocar a cidade de Mauá. Então, aí sim, mas ela fica próxima ali. Tem o Grêmio Mauaense. Tem o Grêmio Mauaense. Quem começou lá foi o Gé. Clube. São dois, né? A gente até estava comentando isso. Grêmio São dois Mauaense clubes em e Mauá. Futebol Clube. Exatamente. Acho que os dois estão na 4ª divisão do futebol paulista, né? Que seria a 2ª divisão do estado. Mas eu falei brincando, mas eu acho que Mauá não faz parte. Não, Mauá acho que Mauá não faz Mauá parte. fica perto, se não me engano, eu posso estar falando aqui besteira. Se eu tiver, alguém pode me corrigir. Itapecerica da Serra, ali aquela outra região metropolitana de São Paulo, né? Olha, alguém que é de Mauá, olha aí, respondeu, Mário Quintino. Ele falou que é ABCDM. É, ABCDM. Então Mauá faz parte ali. A é de Santo André, o B de São Bernardo, o C de São Caetano, o D de Diadema e o M de Mauá. Boa, Mário Quintino salvou a gente agora, hein? Já tava falando uma baita de uma bobeira aqui. Obrigado, viu, Mário? Mais uma, né? Antônio. No outro jogo da rodada, mas é normal, viu, Antônio? Rio Claro. O Monte Azul vai vencendo o Rio Claro. De virada, Carlão de Freitas? Não. O Monte Azul era o jogo do frente, né? Era o meu jogo na frente. Primavera e 15. Rio Claro empatou. Aliás, o narrador tava muito incomodado com o companheiro do lado que tava comendo bolachas na transmissão. Ele ficou muito, muito bravo. E aí o Monte Azul fez o segundo agora. O Monte Azul vence 2-1, não é de virada. É isso. E ainda temos na rodada Oeste e Linense, ainda hoje, né? Falando dos jogos de hoje. Oeste e Linense, Novo Horizontino e Ponte Preta, Taubaté e Noroeste, Portuguesa Santista e Velo Clube, Comercial e Lemense. Ô Pio, parabenizar o pessoal de Indaiatuba, né? Que campanha faz o Primavera. Muito legal. Com esse empate diante do 15, até aqui estamos no segundo tempo, o Primavera é o segundo colocado com 11 pontos. Tem o amparo financeiro do Deco e tal. Que bacana, um clube da região aqui, numa Série A2, brigando efetivamente até por uma primeira colocação
com a Ponte. Está de parabéns o pessoal de Indaiatuba. Mensagens chegando pra gente aqui, ó. Boa tarde. A suspensão que o sindicato dos jogadores quer pedir pro Abel pode ser útil, pois faz 3 dias que o Palmeiras não é campeão. É muita incompetência. KKK só rindo mesmo. Quem mandou aqui foi o Fábio Veloso, que tá insuportável no bom sentido com o Palmeiras, viu, Carlão? Tem que estar. O Palmeiras vive um momento sensacional. Ontem nós falávamos sobre isso, né, Pio? Quem apostaria em 2013, 14 ou em 2003, no primeiro rebaixamento do Palmeiras, que o Palmeiras se tornaria aí essa potência? A agremiação, meu Deus do céu, né? Academia 1, Academia 2, falam em Academia 3, né? Agora com o Abel Ferreira. Agora o Palmeiras passou por maus bocados, né? E hoje vive um momento lindo na sua história, com conquistas atrás de conquistas, né? Como que é? Há 3 dias sem conquistar um campeonato. Olha que coisa sensacional. O Luiz tá mandando uma mensagem aqui. Eu imagino que ele esteja falando do Wallace. Boa tarde, é sempre a mesma resposta. Sabe que vai dar pi e faz de caso pensado. Tem que punir, senão vai começar a aparecer outros. Tô até vendo uma outra reportagem aqui, que saiu agora há pouco. A Advocacia Geral da União solicitou ao Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil e para a Confederação Brasileira de Voleibol a instauração de processos contra o jogador e pede o banimento do Wallace do esporte. Então, olha, se pode ser banido. Pio, quando pedem meu palpite da Ponte, eu aposto 5-0. Tem que me chamar de louco. O jogo será sempre sofrido e vou sofrer no palpite. É o Gramari. Grande Gramari. 5-0, aí eu... O Gramari, ele tá muito otimista. Aí eu discordo, Gramari. Mas eu quase concordo. Certo? Certo. Então tá bom. 4h26. Ele joga pra mim as buchas. Vamos falar dos clubes da capital. Informações de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos com Vinícius Moura. O Palmeiras joga hoje às 9h35 da noite no encerramento da 5ª rodada do Campeonato Paulista. O Alviverde terá pela frente o Mirassol, na cidade do interior, e o técnico Abel Ferreira deve mandar a campo um time reserva. Será mais uma oportunidade para jogadores como os atacantes Lopes e Navarro, o meio-campista Bruno Tabata, o volante Jailson e os zagueiros Kusevich e Luan. O Palmeiras retoma a liderança de seu grupo com uma vitória. Quem está perto de deixar o elenco palmeirense e sequer viajou a Mirassol é o atacante Miguel Merentiel. O uruguaio negocia seu empréstimo com o Boca Juniors. O portal GE. Globo informou que o time argentino quer pagar 100% dos salários do jogador. O possível retorno do meia Lucas Lima ao Santos será avaliado pelo comitê de gestão do clube na semana que vem. A atual diretoria e a comissão técnica têm interesse na chegada do jogador em um contrato por produtividade. Lucas Lima está sem clube desde o fim da temporada passada, quando seu contrato com o Palmeiras terminou. Pesa contra a volta do meia ao Peixe a conturbada saída de Lucas Lima para o Palmeiras em 2017, com direito a declarações provocando o alvinegro praiano. Parte da torcida santista se manifesta contra o retorno de Lucas Lima. O atacante Hérisson está na capital paulista para realizar exames médicos e assinar contrato com o São Paulo. O jogador será emprestado pelo Botafogo e brigará por vaga no ataque com Jonathan Caleri. O tricolor irá apresentar hoje o lateral e atacante Caio Paulista, que já fez sua estreia no domingo no clássico contra o Corinthians. O volante Maicon deve retornar aos jogos no Corinthians no clássico contra a Portuguesa, em 12 de fevereiro. A informação é do GE. Globo. Maicon não atua desde a semana passada, quando sofreu uma lesão muscular no encontro diante do Guarani, na Neoquímica Arena. De São Paulo, Vinícius Moura. E o Luan, zagueiro do Palmeiras, em entrevista à TV Palmeiras, falou sobre a partida de logo mais diante do Mirassol. Na roda antes do jogo contra o Ituano eu disse que treinávamos muito bem, o professor sempre elogia os nossos treinos, mas temos que transformar isso para o jogo. E acredito que a gente conseguiu fazer um bom jogo contra o Ituano. É um jogo difícil, mas conseguimos comandar as ações do jogo. Espero que amanhã consigamos fazer a mesma coisa contra o Mirassol, uma equipe boa também, experiente, de bom investimento no Campeonato Paulista. E a gente espera fazer um bom jogo, consistente, impor nosso estilo de jogo
e independente de quem jogue, vamos estar representando o Palmeiras para fazer um grande jogo e sair de lá com os 3 pontos, se Deus quiser. Carlão, jogo atrasado do final de semana, Palmeiras favoritaço ou o fato de estar pensando muito no Mundial, isso pode atrapalhar um pouquinho, Verdão? Eu acho que o Palmeiras não é o favorito para esse jogo, até porque deve ir com um time remendado, né? Até pela conquista que teve no fim de semana contra o Flamengo, o Abel Ferreira deve poupar boa parte aí do seu elenco. Apesar que quando poupou contra o Ituano, venceu e venceu bem. Só que ali era um recheadão ali, né? Tinha... boa parte também era titular, ou jogadores acostumados à titularidade no Palmeiras, mas hoje eu não sei não, eu tô achando que a ressaca vai entrar em campo e atrapalhar um pouco o Palmeiras diante do Mirassol. O Everton, Mike, Luan, Kusevich e Vanderlan, Jailton, Atuesta e Bruno Tabata, Breno Lopes, Giovani ou Rafael Navarro e Lopes, Fábio Scheib, um time que você conhece bem e é basicamente o time do jogo que você acompanhou lá em Itu contra o Galo, né, Fabião? Exatamente, o time que venceu o Ituano por 3-1. Esse time já tá junto também desde o ano passado, essas reservas que acabam entrando no decorrer dos jogos, já tem um bom entrosamento. Palmeiras vai bem com esse time, sim, apesar de... Eu concordo com o Carlão também, acho um jogo perigoso hoje. Mirassol sempre foi difícil, vale lembrar de 2013, os palmeirenses não querem nem lembrar de 2013, quando o Palmeiras levou uma sapecada 6-2 do Mirassol lá, mas o Mirassol sempre dá trabalho pro Palmeiras e essa festa aí prolongada, entre aspas, do Palmeiras campeão da Supercopa pode dificultar a equipe hoje. Mas apesar dos reservas quererem mostrar serviço, né? E aquela história, né, Lupe? É esse time que joga junto nos treinamentos, quer dizer, a gente tem o time A e tem o time... Esses caras, eles estão entrosados, eles jogam juntos quase todo dia. E conhecendo assim, não de perto, mas observando o trabalho do técnico Abel Ferreira, ele deve cobrar muito mais os jogadores do time B do que os jogadores do time A. Até porque ele precisa de uma resposta desses atletas, porque são eles os substitutos naturais dos jogadores que estão no principal time do Palmeiras. Então eu acredito que ele vai... Se o pessoal já achou a atitude do Abel contra o Flamengo bem nervosa no gramado, na beira do campo, hoje ele vai estar muito pior, cobrando, pedindo ali aos jogadores a entrega tática para conseguir essa vitória contra o Mirassol. Um detalhe, a torcida do Palmeiras ali naquela região é muito grande. Muito São José grande. São José do Rio Preto, Mirassol... Provavelmente ali o estádio com meio aí, possivelmente. Família de Marco Guarizo, que é toda de lá, sim, toda palmeirense. Toda palmeirense. São José do Rio Preto tem muito palmeirense, muito. Rapidinho, boa tarde, Pio. Será 5-1 pra Ponte, com 6 gols do Gé. Ele vai estar com tanta fome de gol que o gol do Novo Horizontino será contra do Gé. É o que disse o Thiago Prado. Intervalo, repórter CBN, a gente já volta. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. A Justiça Federal negou um pedido do Ministério Público Federal para impedir que o casco de um porta-aviões seja afundado em águas brasileiras. A solicitação foi feita depois de se tornar pública a intenção da Marinha de adiar o afundamento em razão da oferta de um grupo saudita para adquirir a estrutura. O casco do porta-aviões São Paulo é composto de 9 toneladas de amianto, substância com potencial tóxico e cancerígeno. A defesa do jogador brasileiro Daniel Alves, que está preso em Barcelona, tenta levantar dúvidas sobre o depoimento da mulher que o acusa de estupro. De acordo com os advogados, as imagens da boate onde o caso aconteceu podem desfazer os argumentos da vítima. O atleta alega que há problemas nos indícios reunidos pela polícia catalã e que o vídeo não é compatível com o relato da mulher. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Trânsito. Mário Quintino, que fique claro, ABCDM, né, Marinho? E tem o RR ainda, Pio, de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Olha, rapaz, ali, aliás, aquela região, ela é gigantesca, né? Posso tirar uma dúvida ou não? Itapecerica da Serra que eu falei é totalmente diferente, né, Mário? É do outro lado. Quase acertei. Foi bem na matemática. Mas a gente coloca aí, umas 3 horas de metrô eu chego lá, né? Pior que não, porque não tem metrô. Entendi. Eu tô me complicando sozinho. Tá se complicando ainda mais. É melhor porque... Grande abraço. De geografia, ainda bem que você foi pro jornalismo, hein, Lupe? Pelo amor de Deus. Bom, e você não poderia fazer o que Mário Quintino vai fazer agora. Que ele é especialista em trazer as informações do trânsito agora, Marinho. Vamos lá então, Pio. Eu trago informações da Teodoreto de Almeida Camargo aqui em Campinas, que tem trânsito intenso nos 2 sentidos, já na chegada para o Tapetão, por isso, atenção aí na Teodoreto e também na Carolina Florense, que já tem movimentação intensa exatamente na chegada para Teodoreto. Rapidamente, eu trago informações também da Zeferino Vaz, atualizando aquele acidente que trouxemos informações, à altura do quilômetro 123 em Paulínia, para quem vai em direção de Cosmópolis. Foi uma colisão entre um carro e um caminhão e ainda há um trabalho acontecendo. Pio. Valeu, Marinho. Até amanhã. Entre para o Bloquinho Embracon e realize seus sonhos. Com o consórcio Embracon, você pode ter sua casa nova sem juros e sem entrada. Consórcio Embracon é sempre o melhor lance. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, 2ª edição. Apresentação: Rafael Pio. 4h37, o Bruno Viana tá mandando... Vitor Viana, perdão, que Bruno. Vitor Viana tá mandando mensagem aqui pra gente. Tem Bruno Sávio no Mundial de Clubes, está no banco no jogo de hoje. Ô, Vitão, não sei, cara. Não tô falando com certeza, tá? Mas eu tô pegando a escalação aqui completa de Al-Ahly e Auckland City, que estão jogando pelo Mundial. Aliás, nesse momento, 36 minutos da primeira etapa. É a abertura do Mundial de Clubes 0-0. E entre os reservas que eu tenho na ficha técnica aqui eu estou, não tenho Bruno Sávio. Ele está no Al-Ahly, mas... Ele está no Al-Ahly. Ele está no Al-Ahly, mas não tem, pelo menos aqui no banco de reservas não tem, viu, Vitão? Mas, enfim. A última partida do Bruno Sávio pelo Al-Ahly foi dia 12 de janeiro. 12 de janeiro, já tem um tempinho. Vou tentar até uma outra ficha técnica aqui na FIFA, enfim, para saber se ele está convocado. Mas pelo menos na que eu tenho, ele não está no banco de reservas. É isso. E não é clubismo não, meu amigo. Aqui a gente brinca. Nosso programa é assim, ele é descontraidão mesmo. A gente espera ter a sua audiência e que seja um programa legal para você. Valeu, Vitão! Boa tarde, Rafael Pio e toda a equipe CBN. Palmeiras hoje amassa o São Caetano. É o Mirassol, viu, meu amigo? Derivaldo Souza, aqui de Campinas, também acho que vai amassar. Você sabia que o Palmeiras, toda vez que joga, o Fábio Chaib falou, né, contra o Mirassol, vem em tona a goleada do Mirassol. Foi 2000, o Fábio Chaib falou, já esqueci, né? 2013, né? Mas, isso, 2013. São dois times, né? Mirassol e Água Santa. Porque o Água Santa também aplicou uma goleada também, né? incrível no Palmeiras, Vitória, né? Vitória da Bahia também. Vitória, não mas o Vitória foi lá atrás, né? Mas não lembro. Lá atrás. Não lembro. 2003 eu acho que foi o Vitória, porque foi o único que o Palmeiras jogou a Série B. Porque o Marcos tinha acabado de ser campeão mundial. Fica chateado.
Boa tarde, Pio, Carlão, Júlio Nascimento, Fábio Chay, Bilupe. Oba! Grande galera, esperto é o time do Santos, que tá contratando o Lucas Lima pra reforçar o elenco pra Série B do ano que vem. Chora, Fábio Velido! Quem tá dizendo aqui é o Cris Salvioli. Júlio Nascimento mandou aqui uma informação. Bruno Sávio, atacante brasileiro revelado pelo América Mineiro, não foi relacionado pelo Al-Ahly para o Mundial de Clubes. Isso. Como voltou aos treinos apenas uma semana após lesão, o clube optou por deixá-lo fora da lista oficial. Que pena, né? O Bruno Sávio cumpriu um bom papel aqui no Guarani. Nossa, né? muito. Bom jogador. Aliás, Guarani, na minha visão, até hoje não conseguiu ninguém pra suprir o Bruno Aquele Sávio. time do Guarani que quase subiu, né, naquele jogo contra o Goiás, depois foi pro Botafogo, né, na última rodada. Poxa, olha, Bruno Sávio estava bem voando, o Júlio César estava bem, o Regis, né, que era o Era Regis no meio, Bruno Sávio de um lado e... Tinha o Andrigo ainda no banco. E do outro lado o Júlio César. E o Rodrigo Andrade fazia parte. Um baita time. Era um meio campo muito forte. Bruno Silva às vezes jogava. E agora não é tanto jogo, cara. Teve o que fez o gol... O Ronaldo Alves fez o gol contra o Botafogo, mas foi assim, o grande momento, nos últimos meses, né? Nos últimos anos. E quando o Andrigo se machuca, todo mundo fica. Aí o Regis. Preocupado. Aí o Regis vem e toma conta da coisa. Era isso, era Bruno Sávio na direita, Júlio César na esquerda. E na frente Lucão, era o né? Lucão do Lucão Break. do É isso aí, era o Lucão do Break. Aquele zagueiro foi pro Cuiabá, não era, Carlão? Também, que acabou indo pro Cuiabá, aquele zagueiro. Eu vou pegar até a ficha. O Ronaldo Alves eu lembro porque ele fez o gol contra o Botafogo lá no Rio. No último jogo, o Guarani ainda tinha uma chance remota de acesso. O Botafogo era o jogo da festa, né? O dia de receber a taça. Nesse elenco jogou o Carlão na temporada, né? Carlão. No derby que o Guarani vence a Ponte, o Carlão que faz a jogada pro Regis. O Carlão careca, né? Isso. Ele vai conduzindo a bola até o meio campo e dá um passe o Regis vira e já bate. Golaço. Golaço bonito gol. Eu tava falando do Valber, não é? Não é, cara? Valber. O Didi fazia parte também. Didi jogou menos, né? Ele era titular em alguns momentos. Ele chegou a ser titular, mas jogava menos. Pô, tem aquele jogo... Eu trabalhei nesse jogo, Guarani 4-0 no Avaí. Cara, ali eu falei, isso vai subir, não vai ter jeito. O Goiás não vai aguentar o Guarani aqui, não. Aí o goleirão falhou um pouquinho, né? Bom, hoje, a partir das 6h30 da tarde, tem abertura de jornada esportiva para Ponte Preta e Novo Horizontino. Novo Horizontino e Ponte, jogo lá no Jorge Ismael de Biasi, narração de Carlos Cabela, comentários de Carlão de Freitas e reportagens de Antônio Lupe. Macaquinha 4h40. Será que já saiu lá de Catanduva? De Catanduva sim, Catanduva sim. Porque, como eu disse hoje no CBN primeira edição, CBN Esportes, os times que jogam contra o Novo Horizontino ficam em Catanduva, porque a rede hoteleira de Novo Horizonte é uma cidade pequena, depois eu vou até buscar aqui a quantidade de habitantes, mas os clubes ficam em Catanduva. 4h42, sim, acredito que a delegação já está a caminho do estádio Jorge Ismael de Biasi, até porque 7 horas da noite a bola vai rolar para Novo Horizontino e Ponte Preta, 6ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2, o encontro das duas equipes que foram rebaixadas em 2022. E como eu disse também na primeira edição, um jogo de Série A2, mas com o elenco de Série A1 das duas equipes. O provável time da Ponte, que vem com 2 mudanças em relação ao jogo contra o Taubaté. A primeira, na zaga, o Matheus, suspenso pelo 3º cartão amarelo, não joga, cumpre suspensão. E o Guilherme, que estava suspenso contra a equipe do Taubaté, volta ao sistema defensivo da Ponte Preta para atuar ao lado do Thiago Oliveira. Na lateral esquerda, o Arthur, desgastado fisicamente, não viajou com a delegação, poderia ter aí um risco alto de lesão, ficou em Campinas. Jean Carlos será o titular da lateral esquerda da Ponte Preta. Macaca com Kaique França no gol, o Everton na direita, Guilherme e Thiago Oliveira na zaga e Jean Carlos na esquerda. Meio campo, Amaral, Fraga, Júnior Tavares e o Elvis. No ataque, o Gé e o Pablo Diego. Pelo menos foi esse o time que o técnico Hélio dos Anjos trabalhou na última atividade que aconteceu em Campinas ontem no CT do Jardim Olina.
Como eu disse, Novo Horizontino também com jogadores conhecidos e a provável escalação do Tigre de Novo Horizonte, com George no gol, William Lepo na lateral direita, Luizão e Guilherme Matos na zaga e o Roberto na lateral esquerda. Giovani, Bruno Silva e Marlon no meio-campo, Douglas Baggio, Ailon e Ronaldo, o trio de ataque da equipe de Novo Horizonte. Marlon, como o Carlão disse hoje, um desejo antigo da diretoria da Ponte, se não me engano foram 2 investidas, quando ele estava no Fortaleza, depois ele foi para o Ceará, e agora foi contratado pelo Novo Horizontino para a temporada 2023. Acredito que seja aí o principal jogador da equipe, além do Ronaldo, artilheiro, Douglas Baggio, também com muitos gols com a camisa do Novo Horizontino, e o Ailon, que foi uma peça importante do Ituano ano passado, no quase acesso do Galo de Itu na Série B do Campeonato Brasileiro, Pio. Ô Carlão, começando pelo Guilherme, contra o 15 ele não foi muito bem, hoje ele volta pro time. Volta num jogo forte, né, Pio? Volta num jogo pesado e com o Thiago Oliveira. Claro que essa dupla deve ter trabalhado junto, né, neste período de treinamento, ainda mais nesses poucos dias, né, que antecederam aí esse jogo da Ponte contra o Novo Horizontino, mas eu espero um Guilherme mais focado, mais concentrado do que na partida em Piracicaba. Aliás, o Guilherme, mesmo com esse boom da Ponte na Série A2, era um jogador que estava destoando um pouquinho dos demais, não estava passando aquela segurança. Hoje um jogo forte, um jogo em que ele vai ser exigido, ele tem uma oportunidade aí de se redimir e fincar, não vou dizer a titularidade, mas fincar o seu espaço aí no grupo do técnico Hélio dos Anjos. Jean Carlos no lugar do Arthur? O Jean, cara, eu gosto do Jean, acho um jogador de qualidade, um jogador que ultimamente ele tem tido apenas lampejos, né? Contra o São Caetano, ele foi o responsável pelas 2 assistências que originaram os gols do Gé, né, naquela noite chuvosa em Campinas, mas o Jean ele não tem a regularidade, né? Mesmo quando ele substitui o Arthur, ele não consegue entrar no mesmo ritmo do titular, mas é um bom jogador. Também uma prova de fogo, uma prova importante para o Jean. É uma baita oportunidade de ele conquistar aí um espaço dentro do elenco. Titularidade eu acho muito difícil, até porque o Arthur é o dono da posição, mas pelo menos ser aí um 12º jogador pro treinador. Fraga no lugar do Naldi. Tranquilo, né? O Fraga é tecnicamente um pouco abaixo do Léo Naldi, mas também tem um poder de marcação muito bom. Você mantém os 2-2. Era 2-2. Não, não. É coluna do meio. Tá. É, coluna do meio. Eu vou de 1-1, né? 1-1 eu tinha falado. Eu vou de 1-1. O Al-Ahly marca o primeiro gol pelo Mundial de Cristiano Ronaldo. Estilo Cristiano Ronaldo. El Shakat. É isso aí. É isso aí. Mas duas rapidinhas da Ponte. A partir de amanhã, depois do jogo, a gente vai falar, só que o Hélio vai ganhar muitas opções para o jogo contra o Juventus, domingo no Majestoso. Mailton está regularizado no bid e ele vai ter o Matheus Jesus liberado depois de uma punição. Bom. Se não me engano, dia 5 é domingo, então ele está liberado dia 5. Aí vai ter aquela interpretação de data, né? Se ele tem que cumprir até dia 5, fica liberado até dia 6. Ou se ele tá liberado no dia 5. Só que a informação que eu tenho é que ele poderá jogar no domingo. Mas a gente traz mais detalhes no decorrer da semana. E como eu disse na manchete, né? A questão da cota da Copa do Brasil. Ontem, na verdade, no dia 30 de janeiro, a CBF mandou aí um documento para as federações falando a respeito das cotas de premiação. E houve uma mudança principalmente na divisão, que era feita através do ranking, ou seja, os melhores colocados recebiam mais, e os clubes de Libertadores também. Aí depois vinham os clubes ranqueados, e aí tinha toda essa divisão, grupo pote A, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Esse ano existe uma divisão por divisão por divisão, ou seja, os clubes da Série A ganham mais. No pote A. Os clubes da Série B ganham um pouco menos e os clubes da Série C, D e outros que não têm divisão ganham um valor menor. Ano passado a Ponte recebeu, para jogar aquele jogo contra o Cascavel e acabou sendo eliminada, R$620 mil. Que já era um baita valor. Exatamente. Esse ano ela vai receber R$1.250.000. Não só a Ponte, todos os clubes da Série B. Se ela passar de fase, ela vai ganhar
1.400.000. Se ela chegar à terceira fase, o que é possível e que já aconteceu recentemente, se não me engano, 2018 ou 2019, 2018, que ela foi eliminada pelo Flamengo. 3 milhões e 300 mil reais. Ela ganharia 6 milhões. Se ela chegar à terceira fase, ela ganha 6 milhões. Ela ganhou uma cota, mais que a gente nem sabe quanto vai ser esse ano, porque ninguém se manifestou ainda a Uhum. respeito da televisão. Ela ganhou uma cota de Série B. De Série B, o campeonato inteiro. Em 3 jogos. Exatamente. Rapaz do céu. E tem um detalhe, por enquanto não está previsto o sorteio ainda, a competição está prevista para começar no dia 22 de fevereiro. Antes do intervalo e pra gente falar do Guarani, um momento tititi, rapidamente aqui no CBN Esportes. Porque o Tom Brady, agora sim, agora ele se aposentou. E aí ele postou nas redes sociais, anunciando agora efetivamente a aposentadoria. E a Gisele comentou no post dele. Ela escreveu: "Te desejo apenas coisas maravilhosas neste novo capítulo da sua vida. Eu torço pra que eles voltem, Carlão de Quelitas." Que lindo, né? Uma demonstração de Puta, mas maturidade, ele de respeito. perdeu o casamento com a Gisele só por causa de uma temporada. É. Podia ter se aposentado Diferente antes. do relacionamento do Piquet com a Shakira, não, né? é. Uma balbúrdia, Nossa um senhora. ataque atrás do outro, um negócio Como desagradável. diz Renato né? Albani, a Shakira descobriu por causa do pote de geleia. Essa é observadora, hein? Que maravilha. Intervalo, a gente já fala do... CBN Esportes Campinas, segunda edição. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael Pio. 4h51 de volta agora para falarmos do Bugre. Informações do Guarani. Fala aí, Júlio Nascimento. Vamos lá, Pio, informações sobre o Guarani, que anunciou aí promoção de ingressos para o duelo contra o Bragantino no final de semana. Então, torcedor que estiver com a camisa do Guarani, amanhã as vendas na bilheteria, paga R$10 para qualquer setor. O valor integral é R$20, lembrando que o tobogã estará fechado, então tem ali o setor abaixo do tobogã, a cabeceira, né, onde estão agora as torcidas organizadas, até por um pedido do Estatuto do Torcedor, ou então as vitalícias ali, todo mundo vai pagar R$10, o Guarani tentando aí colocar mais torcedores para criar uma atmosfera nesse jogo contra o Bragantino, porque o Moser já citou que é um jogo extremamente importante. O Guarani vem de 2 derrotas como visitante, volta ao brinco, onde somou 4 de 6 pontos possíveis, e é uma sequência de 2 jogos jogando como mandante. Depois do Bragantino, o Guarani enfrenta a equipe da Portuguesa e está apostando as fichas nesses 2 jogos como mandante para somar pontos e alavancar a sua campanha dentro da tabela. Dentro de campo, pode ter novidade? Sim, a tendência é que o Guarani mexa na escalação. Primeiro com a entrada do Neilton, né? O Moser indicou que o Neilton vai ser utilizado por aproximadamente 60 minutos, então existe uma expectativa que ele entre na vaga do Bruno Michel Freitas, né? E a tendência é que o Isaac também apareça ali entre os relacionados, se a documentação estiver em dia, se tudo ocorrer bem, o Isaac pode aparecer entre os relacionados e brigando por vaga, né? O Guarani utilizou o esquema com 3 volantes nos últimos jogos, a tendência é que o esquema da temporada passada da Série B, né, com o Isaac atuando ao lado do Giovanni Augusto, volte a ser utilizado, e tem também a própria expectativa em cima do Giovanni Augusto para que o jogador esteja disponível, ele passa por um exame hoje.
o treinamento de amanhã e de sexta vai apontar se Giovani está em condições, pode ser titular, entra como reserva ou espera para o jogo da Portuguesa. Tudo isso será apontado nessas atividades. O Guarani também tem no departamento médico a expectativa dos retornos do Bruno José, do Derek e também do Nicolas Careca. Em relação aos reforços, as peças que faltavam, né? O Guarani tinha 3 vagas ainda disponíveis, inscreveu o Isaac, vai escrever agora o Matheus Barbosa, que estava no Vasco da Gama, fez 3 jogos pelo Campeonato Carioca, ano passado 20 jogos. Um dos motivos que deixou o Matheus Barbosa muito confiante aí para jogar no Guarani é o reencontro com o Moser. Eles foram companheiros de Cruzeiro em 2021. O Matheus Barbosa teve a sua melhor temporada no Cruzeiro, trabalhou também com o Rodrigo Pastana, depois foi para o Atlético Goianiense. No Vasco não recebeu tantas oportunidades como esperava, foi liberado pelo Vasco para assinar em definitivo com o Guarani, então será mais um volante nesse elenco do Bugre. Ele tem uma versatilidade, no Cruzeiro jogou como primeiro volante, jogou como segundo volante, teve uma fase artilheira no Cruzeiro, então ele vai trabalhar aí com o Moser de diferentes formas em 2023. São 14 reforços do Guarani. E agora 14 remanescentes. Estava contando 13 remanescentes. Eu coloco nessa lista aí o Isaac, né? E foram 13 saídas, eu tirei o Isaac da lista das saídas, são 12 saídas, 14 remanescentes, 14 contratações. Essa foi a reformulação do Guarani, ainda acreditando numa ascensão dentro do Campeonato Paulista, viu, Pio? É uma grande reformulação, né, Carlão? É uma grande reformulação. É que manteve base dos titulares. E principalmente algo que nós comentávamos hoje pela manhã. O meio-campo do Guarani, com a chegada do Isaac, ele praticamente é o meio-campo do ano passado. Um quarteto super interessante. Claro, se esses atletas estiverem na plenitude da forma ou perto. Porque você pega um Vilela, que é bom jogador, ainda tem o Matheus Barbosa, tem o Lima, tem algumas opções. Mas, por exemplo, os titulares aqui, Leandro Vilela, acostumado, um capitão, uma referência aí dentro do elenco do Guarani, do técnico Moza, jogador de confiança. Richard Rios vive uma grande fase. Vive uma fase muito legal. Giovanni Augusto, esse sim entra. Como que vai estar quando retornar? Bola ele tem. Eu acho que a recuperação do Guarani passa, mais uma vez, eu falei isso na Série B do ano passado, mas esse ano também, a recuperação do Guarani na Série A, na Série A1, passa muito pelos pés do Giovanni Augusto. E agora com essa dobra com o Isaac. São 2 jogadores importantíssimos, 2 jogadores que assumem a responsabilidade. O Isaac começou titubeando no passado, mas a partir do momento que ganhou confiança, foi importantíssimo também na permanência do Guarani. Eu acho que se esses 4 jogadores, dando a entender que serão os titulares a partir de agora, se eles encaixarem, o Guarani tem condições sim de reagir a tempo de buscar uma classificação. Agora, a minha expectativa é com relação ao Giovanni Augusto. O Isaac estava treinando, jogando na equipe do Grêmio. Então, fisicamente, chega bem. Agora, o Giovanni Augusto precisa dar uma resposta, né? Aí jogaria num 4-4-2, Carlão? O meu Guarani, o meu meio-campo seria esse. Claro, trouxe o Matheus Barbosa. De repente, né, pode ser um jogador para chegar e assumir a titularidade. O próprio Alan Santos, que tem falado aí. Mas o meu meio-campo seria esse. Aí o Giovanni Augusto, quando estava o Isaac, o Giovanni Augusto fazia a função de um atacante, aquele falso 9. O Isaac também chegou a atuar nesta posição. Mas o meio-campo eu montaria com esse quadrado. O Vilela, o Rios, Giovanni e o Isaac. E aí, lá na frente, Neilton, que está Derek crescendo, foi bem contra o Corinthians quando entrou, fez gol contra o Botafogo. Derek ou Gênison? O Gênison. Eu gosto mais do cara de velocidade, o cara de lado, que seria o Neilton, e o definidor, que é o Gênison. Mas precisa também o seu Gênison se ajudar, né? Ganhar confiança, refazer a amizade com o gol. Eu não sou daquele cara que vou ficar recriminando o atacante que perdeu o gol. Mas, cara, o gol que ele perdeu contra o Botafogo era um gol que nos tempos de Cuiabá, nos tempos de Novo Horizontino, ele faria. Então, tá faltando confiança, tá faltando ali aquela amizade com o gol que o torcedor bugrino tinha a esperança que isso iria acontecer e, infelizmente, as lesões atrapalharam um pouco o Gênison, por isso ainda não aconteceu. O Gênison não aconteceu no Brinco de Ouro. O Marcão Grécia tá dizendo aqui, Pio, ontem houve o julgamento do recurso do Guarani quanto à Copa do Brasil? Alguma informação? Não teve julgamento do recurso ainda, né? Não, acho que não foi ontem, não. Não foi ontem. Ontem teve julgamento, mas foram outros assuntos em pauta. Não estava ainda. Tanto que a gente falava até pela manhã
da demora da CBF em divulgar a tabela, né, da Copa do Brasil agora da primeira fase, e muito por conta também desse julgamento, do julgamento do recurso. O Fábio Scheibe, o Enzo Fernandes vai render assim não sei quanto, hein? Como que é? A segunda maior transação do futebol? A primeira da Premier League, viu, Pio? A mais cara da Premier League, 121 milhões de euros, cerca de 666 milhões de reais. E o River Plate, como eu disse na abertura, vai embolsar 50 milhões de euros sem fazer nada. Quer dizer, foi o clube formador do atleta, né? E vendeu ao Benfica por 10 milhões de euros na época. São Paulo, com o técnico Crespo, tentou a contratação dele também, mas achou meio caro, 5 milhões de reais na época, não quis pagar o São Paulo. Nossa senhora, tá vendo? Ele vai narrar todas as emoções de Ponte Preta e Novo Horizontino. Chega mais, Carlos Cabela. Se depender do seu placar, ele vai trabalhar muito. 3-0 é o meu palpite, viu, Cabelinha? Boa tarde. Boa tarde a todos da CBN, boa tarde a todos da mesa aqui. Espero narrar muitos gols hoje. Concorda comigo? 3-0? Aliás, se o Carlão confirmar aqui, todos os jogos que eu falo pra você, Carlão. O quê? O jogo hoje vai ser quanto? Hoje? 3-0. Toda vez que chega no estádio, vai ser 3-0 hoje. Mas hoje não vai ser. Um dia você acerta. O seu Rafael Pio pode tirar o cavalinho da chuva. A Ponte não vence por 3-0. Ah, não sei não. Antônio Lupe, e a última da macaca? Daqui a pouco, a escalação oficial, por volta de 6 horas, né? 15 para 6, já teremos a escalação oficial da Ponte Preta. E daqui a pouquinho a gente tá de volta, porque a macaca entra em campo para enfrentar o Novo Horizontino em busca da 6ª vitória seguida, para igualar alguns recordes de 69, de 2010, 2011, onde a macaca conseguiu vencer em 6 partidas seguidas. Destaque final do Guarani, Júlio Nascimento. Tá chegando, Júlio. Ele tá conectando, reconectando. Julião Nascimento. Ou a gente mesmo dá o destaque final aqui do Guarani. Eu posso dar o destaque final do Guarani? Vai, destaque final do Promoção Guarani. de ingressos, hein? Opa! Torcedor do Guarani, promoção de ingressos pro duelo contra o Bragantino, R$20 a inteira, 10 a meia, só que com a camisa do Guarani paga meia, ou seja, todo mundo paga R$10. R$10 é o preço do ingresso. Fábio Scheibe, até amanhã, Fabião. Valeu, Pio. Lembrando que o Ituano aqui, que tá na última colocação do campeonato, acertou a volta do Rafael Silva, centroavante, foi campeão paulista pelo Ituano, jogou no Guarani também, jogou no Cruzeiro, no Vasco. Rafael Silva vem reforçar o Galo de Itu. Boa, Fabião. Carlão, até daqui a pouco na jornada. Até já, Piozinho. Valeu. A gente volta às 18h30 com o Novo Horizontino e Ponte Preta. Até lá. Tchau. CBN Esportes Campinas, 2ª edição. Apresentação: Rafael Pio.